Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou Josiane Ramos e eu vou falar um pouco sobre um método de biodegradação de resíduos, que é a biorremediação. A biorremediação, ela também é conhecida como biotecnologia ambiental, que é uma técnica baseada no uso de organismos vivos para remover ou diminuir a poluição de ambientes contaminados, seja esse ambiente solo ou água. A biorremediação, ela acontece por um processo natural pela ação de fungos ou bactérias. E como acontece isso? Os processos metabólicos desses fungos ou bactérias, eles usam os próprios contaminantes como fonte de carbono e energia, e transforma eles em outras substâncias menos prejudiciais ao ambiente. Como que essas amostras são feitas, né? Para avaliar a viabilidade do uso da biorremediação, é coletado o material do local contaminado e os organismos são selecionados e criados em laboratório. Esse processo ele pode levar de dias até meses para ser realizado, dependendo da toxicidade do poluente. Depois, esses micro-organismos passam por um reator industrial para aumentar a escala e a geração do produto biotecnológico e, posteriormente, ele é usado na prática. Aqui nós temos alguns fungos e bactérias que são usados na biorremediação. Aqui são as substâncias, né, que essas espécies são capazes de decompor. Aqui em azul eu deixei destacado todas as bactérias e em preto são os fungos. Desse lado direito aqui temos 3 imagens. De uma bactéria pseudonoma, que é uma das mais usadas na biorremediação, do fungo penicillium e do fungo fusarium. Dentre as técnicas de biorremediação, nós temos 2 tipos, as in situ e a ex situ. A in situ, ela é feita diretamente no local que acontece a contaminação. Já a ex situ, ela é feita em outro local. Você pega o material contaminado e leva para outro local para poder fazer o processo de biorremediação. No in situ, temos a atenuação natural, que acontece a ação da biodegradação natural realizada pelos organismos que já estão presentes no local. A bioestimulação, ela vai ser colocada no local contaminado nutrientes ou sais, para estimular os micro-organismos do próprio local, agilizando o processo de degradação. Já a bioaumentação, ela é feita no local contaminado, são coletados micro-organismos com alto potencial de degradação do poluente. O land farming, ele é feito com a aplicação do resíduo na superfície do solo para biodegradar junto com a aeração do ambiente. Na ex situ, nós temos a compostagem e os bioreatores. Essa compostagem, é importante lembrar que ela é diferente da compostagem realizada em casa, aquela compostagem doméstica que usa uma camada de resíduo orgânico molhado e uma camada de resíduo orgânico seco, intercalados. Essa aqui, o solo vai ser levado, né, para o local de tratamento e vai ser empilhado, mantendo controladas as condições de aeração, nutrientes e umidade do solo. No caso dos bioreatores, o material contaminado, no caso, a gente usa solo, né, para usar nos bioreatores. O material contaminado, ele é colocado no tanque, fechado, e dentro são acrescentados os micro-organismos que vão degradar o poluente. Junto com isso, coloca uma grande quantidade de água. Aqui tem um exemplo de um derramamento de combustível, de petróleo, de um posto de gasolina. Essa aqui é a primeira camada do solo, e essa aqui é a camada mais inferior. Como que vai acontecer o uso da biorremediação nesse caso?
Primeiro vai tentar tirar, né, o excesso desse material poluente aqui do solo, com maquinário específico, e aqui nessa parte verde já é a atenuação natural. Aqui já contém as bactérias próprias do solo que conseguem quebrar esse resíduo, e essa parte azul escura é a biorremediação induzida, que vai ser feita a bioaumentação das bactérias no local, a fim de terminar de decompor o material que ficou no solo. Aqui temos dois exemplos de compostagem, né, que esse aqui de cima é em leiras, que são esses pequenos montinhos, e esse aqui de baixo, que é feito em grandes montes. Os dois usam a mesma técnica, né, que é revolvendo a parte de baixo do material contaminado para a parte de cima, fazendo com que os micro-organismos se misturem. Dentre os casos de uso da biorremediação mais conhecidos, temos o Exxon Valdez, que aconteceu em 1989. O Exxon Valdez foi um navio cargueiro que transportava 11 milhões de galões de petróleo, e ele bateu contra pedras de corais no oceano, na faixa do Alasca, e com isso aconteceu o derramamento desse petróleo. Cerca de 1.300 milhas da costa ficou contaminada. Estima-se que cerca de 250 mil aves marinhas, 3 mil lontras, 300 focas, 250 águias e 22 orcas morreram com esse desastre. Sem contar no prejuízo financeiro que a população que tinha naquele local teve, porque eles trabalhavam com a pesca, né? Pesca de salmão. E com o derramamento de óleo ficou inviável. Para fazer essa biorremediação, primeiro foi tirada a camada mais espessa, com um maquinário específico do óleo do petróleo no oceano, e depois, quando já restava bem menos, foi acrescentado cerca de 48 toneladas de fertilizante com bactérias para poder quebrar o restante do material que estava no oceano. Para a gente ter ideia de quão grande foi esse desastre, cerca de 90 centímetros de espessura de pinte ficou grudado na costa. Aqui do lado esquerdo, nós temos uma foto aérea do Exxon Valdez, e aqui o seu derramamento de óleo, e aqui embaixo é uma ave marinha totalmente coberta pelo petróleo. Outro destaque que temos aqui mesmo no Brasil é o Parque Industrial de Cubatão, que na década de 80 foi considerada a cidade mais poluída do mundo. Junto com a união de algumas indústrias, a comunidade e o governo, eles tomaram medidas a fim de transformar essa cidade numa cidade símbolo de recuperação ambiental. Eles conseguiram controlar 98% do nível dos poluentes, e em 92, a ONU deu o título de cidade símbolo de recuperação ambiental. É importante ressaltar que, nesse caso, não foi usada apenas a biorremediação, outras técnicas também foram utilizadas. Outro caso mais recente que temos foi o acidente na plataforma de Horizonte Profundo, no Golfo do México, em 2010. Era uma plataforma de perfuração para extrair petróleo, e milhões de litros de petróleo foram despejados no mar com essa perfuração. Mais de 2 mil quilômetros da costa foram atingidos com esse material, e aqui na foto à esquerda, a gente pode ver essa parte laranja, é todo o material que contaminou o mar, não é praia nem nada, é material contaminante, e aqui temos outra imagem aérea de quando aconteceu a explosão. Nesse caso, as bactérias que foram usadas, elas foram grandes responsáveis por parte da degradação desse óleo. Aqui temos imagens, né, de algumas situações em que a gente pode usar a biorremediação nos acidentes com petróleo em alto mar, para recuperação de solo contaminado com agrotóxico. Aqui também é algum tipo de
contaminante de petróleo em mangues, composto de lixo químico, né, despejado em rios e mares. Esse aqui é uma imagem de um lixão. No caso do lixão, a gente usado o land farming. É importante a gente falar que tem uma diferença entre lixão e aterro sanitário, porque no caso do lixão, o lixo ele é jogado diretamente no chão, ele não tem nenhuma proteção. Já no caso do aterro sanitário, eles fazem o preparo do solo antes, geralmente colocando uma imensa lona antes de receber o material. E aqui são pesquisas tecnológicas, né, que são desenvolvidas a fim de otimizar cada vez mais a biorremediação. Para concluir, temos aqui as vantagens e desvantagens do uso da biorremediação. A primeira vantagem é que esse é um processo seguro. Ele não vai usar outros materiais contaminantes para reduzir ou deter, né, um determinado acidente com material contaminante. É um processo de baixo custo, promissor e sustentável, porque ele é totalmente orgânico. Já aqui, as desvantagens é o desequilíbrio ecológico. O que acontece? Se a gente coloca uma quantidade exagerada sem uma determinada pesquisa prévia para fazer o controle biológico desse desastre, pode acontecer um desequilíbrio ecológico, né? Afetando toda a fauna e flora ao redor. A outra desvantagem é o estudo e pesquisa, que eles ainda são poucos, principalmente aqui no Brasil não temos muitas atualizações sobre o assunto, e o tempo, porque esse é um método que ele gasta um certo tempo, né? Então, desde a pesquisa até chegar à aplicação, de fato, leva um certo tempo, e talvez, dependendo do acontecido, a gente não tenha esse tempo disponível para esperar. Aqui tem as referências que eu usei. Tem um vídeo muito bom da UFG, que eles falam do uso da biorremediação para a recuperação de solos contaminados do Cerrado, mas infelizmente eu não consegui colocar esse vídeo aqui, mas eu vou deixar o link dele disponível na descrição da minha apresentação. Aqui tem o meu contato, caso vocês tenham alguma pergunta, alguma dúvida. E obrigada. Caso vocês tenham alguma sugestão também, podem falar.